Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu desejo conversar com vocês sobre a questão das nossas dores. Dores, aquelas dores que são meio que uma cicatriz que cada um de nós carrega, aquelas dores que nos acompanham não só dessa existência, mas dores que a gente traz de outras existências. Eu tenho conversado com vocês aqui inúmeras vezes que nós somos espíritos milenares e que vivemos inúmeras existências. E a cada existência é fato que nós estamos nos melhorando, que nós viemos evoluindo lá das nossas primeiras existências, mas onde éramos mais rudimentares, assim, mais densos, mais pesados. E a gente, então, à medida que a gente foi evoluindo, é como se nós estivéssemos num processo mais de refinamento, né? O nosso espírito vem se aprimorando cada vez mais, ainda que hoje nós possamos nos olhar e podemos perceber o quanto ainda somos imperfeitos e o quanto ainda precisamos estarmos nos trabalhando para estarmos cada vez mais nos alinhando à energia de Deus, à luz de Deus. É lógico que estamos todos nós muito distantes daquilo que, dentro da nossa condição de entendimento, de percepção, de alcance, nós podemos entender como proximidade de Deus, né? Nós estamos muito distantes, ainda que tenhamos sido criados à imagem e semelhança do nosso Pai. Mas o que eu desejo conversar com vocês hoje é justamente sobre essa questão das dores, porque muitas vezes a gente sabe e tem conhecimento que muitas pessoas passam por terapias, né? Por tratamentos psicológicos, né? E muitas vezes, por mais bem dirigidos, acompanhados, orientados pelos terapeutas, né? Aquela determinada pessoa, ainda assim, e por mais que essa pessoa se lance, se entregue naquele tratamento, ela ainda conserva alguns resquícios, muitas vezes uns mais densos, outros nem tanto, mas enfim, conserva algumas coisas que ela não consegue dissolver internamente, que ela não consegue trabalhar internamente. Então, gente, essas questões muitas vezes têm relação justamente com as cicatrizes, as dores que ficaram impregnadas no nosso espírito de processos de vidas passadas. Assim como nessa existência nós vivemos inúmeras questões que nos machucam, que nos magoam, que nos levam muitas vezes a extremo da dor emocional, traumas, né? E que a gente, por mais que tente se trabalhar, a gente tem uma grande dificuldade, né? Isso não acontece só nessa existência, isso acontece e aconteceu, aliás, isso aconteceu em outras existências também, né? Nós sempre estamos, a cada existência, passando por situações que nos colocam à prova, porque essas situações são justamente aquelas questões que estarão contribuindo para o nosso aprendizado, são os nossos testes, né? São as questões que nos ensinam a que nós possamos entender, perceber o certo, o errado, o bom, o mal,
o ruim, o não tão ruim, o sublime, né, o nebuloso, enfim, né? Então, nós somos espíritos muito antigos, como eu falo para vocês, milenares, né? E a gente vem evoluindo, e por estarmos evoluindo, já tivemos lá a nossa condição mais rudimentar, mais rústica, né? Onde éramos bem mais primitivos emocionalmente, inclusive na condição nossa de vestimenta física também, né? Então a gente vem se aprimorando ao longo dos milênios, né? Mas aquelas questões que são mais marcantes e que geraram mais traumas, mais dores no nosso espírito, mesmo quando a gente desencarna e passamos por tratamentos na pátria espiritual, nos hospitais, nas colônias espirituais, por mais que a gente, depois de um tempo, consiga ter ali uma expansão de consciência e, portanto, um pouquinho mais de entendimento do motivo daquela nossa dor, do porquê passamos por aquela situação, ainda assim, alguns registros ficam, né? O registro, mesmo quando a coisa deixa completamente de existir, aquilo ali ficou registrado, né? Você aprendeu a lidar com aquilo, você aprendeu a sublimar aquilo, mas aquilo, você passou por aquilo, aquilo em algum momento existiu, né? Para você, para o seu espírito, né? Então, assim, deixa de doer quando você consegue sublimar. Isso é na nossa vida prática também. Então, enquanto você não consegue sublimar, enquanto você não consegue ultrapassar aquele nível de dor, aquilo ali em algum ponto, de alguma forma, ainda vai estar presente dentro de você. Então, a cada existência, a cada proposta de vencer aquela cicatriz, aquela dor, aquele trauma, aquele incômodo, né, você se propõe, né, a passar novamente por uma situação próxima, parecida, né? E muitas vezes você consegue, né, ao passar por aquela situação, você consegue dissolver um pouco mais aquela dor através do seu entendimento, através da sua aceitação. Mas quando isso não acontece, você termina, se não consegue na existência que você está vivendo dissolver aquilo, você retorna para a pátria espiritual carregando ainda aquela dor e muitas vezes, por não ter conseguido dissolver quando passou pela sua prova, em alguns momentos você volta com aquilo mais potencializado, né? Então, novamente na pátria espiritual, mais uma vez você se lança à tentativa de trazer esclarecimento, de se trabalhar com relação àquilo, para ir nas próximas existências trabalhando novamente aquela história. É claro que todos nós já conseguimos trabalhar inúmeras histórias, inúmeras questões, mas e por que eu estou contando tudo isso e comentando tudo isso com vocês? Porque eu queria trazer essa observação, para que vocês passem a se observar com relação às suas dores. Se as dores que vocês têm, quando vocês se propõem a se trabalhar com terapeutas, psicólogos, né? Todo o entendimento que você consegue ter naquele momento, ainda assim, aquilo ali em algum nível, em algum ponto ainda dói em você, pode ser sim que seja uma dor que você traz de outras existências. Então, eu quis que vocês se dessem conta disso, porque muitas vezes a gente se sente frustrados, né? Frustradas, porque tentamos, né? Nos lançamos a estarmos nos trabalhando, né? Nos dedicamos de todas as maneiras a estarmos vencendo aquele nosso bloqueio, aquela dor imensa, e ainda assim a gente não consegue sair daquilo. E o pior é que muitas vezes, além de não conseguirmos sair daquilo,
O que acontece? Se a gente não consegue sair daquilo e nem tampouco amenizar um pouco aquilo, a gente continua colocando energia naquilo ali, seja de expectativa, seja potencializando aquela dor, seja pelo padrão de pensamentos que você tem que possa potencializar aquilo ali. Se você não consegue sair daquilo, você termina ainda nessa existência atraindo situações muito próximas e parecidas com essa que é o seu motivo de dor, né? Então que nós estejamos atentos, porque se nós não conseguimos dissolver, seja pela consciência que nós temos de estarmos nos trabalhando, né? Seja mesmo tendo auxílio de um psicólogo, de um profissional habilitado para ajudar você, para guiar você nesse caminho de para dissolver esse processo. Então, assim, se você não está conseguindo, pelo menos traga essa atenção para o que pode estar acontecendo. Sim, pode ser sim um processo de vidas passadas, pode ser um processo que não tenha nascido nessa existência. Então, gente, eu achei que seria interessante trazer hoje um registro sobre esse assunto. Então, a nossa conversa já tem 11 minutos. Eu desejo que todos vocês possam aproveitar de alguma maneira essa nossa conversa hoje e desejo imensamente que todos tenham uma noite abençoada, cheia de luz, cheia de paz, bons sonhos e que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Que assim seja.